Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de lançamento da Escola de Literatura número 9. Nesta Escola de Literatura nós vamos falar sobre relacionamentos, da conquista ao casamento, porque eu sei que é um tema que importa e interessa a muita gente. Muita gente precisa ficar ligada e antenada neste tema. Me avisem aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, se eu estou lindo, maravilhoso, charmoso e cheiroso. E se você já é ou não aluno da nossa querida Escola de Literatura, que é a maior escola de literatura deste país, na qual já passou mais de 5 mil alunos, acho que foi um pouco mais de 5 mil alunos, e que todos os semestres, há 9 semestres, ou seja, há quase 5 anos, nós estamos atendendo a milhares de pessoas neste nosso país, que todo mundo sabe que precisa urgentemente de mais cultura, que precisa de mais literatura, na qual eu acho que os meus alunos representam, sei lá, 10% de todos os livros que a galera lê durante o ano no Brasil, já que aqui no Brasil as pessoas não costumam ler sequer um livro ao longo do ano inteiro, mesmo as pessoas que têm formação acadêmica. Então, eu estou aqui para ajudar vocês nesta jornada, para que vocês entendam que literatura, conhecimento, autoconhecimento através da literatura tem tudo a ver com a nossa vida pessoal, tem tudo a ver com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente espera da nossa vida, porque não existe nada que não esteja na nossa imaginação que possa transformar em desejo. Tudo passa primeiro pela nossa imaginação para que a gente possa saber como se comportar e como se portar na vida. Ou seja, não existe nada que você possa fazer de bom se você não tenha um imaginário muito bem formado. Quanto melhor o seu imaginário, quanto mais rico e mais vivo o seu imaginário, mais forte, mais firme e mais bem decidido você será em todas as etapas da sua vida, principalmente no que diz respeito à sua interação com o outro, à sua vida com as outras pessoas. Isto é de extrema importância para que a gente não viva perdido, para que a gente não viva confuso, conseguir modelar bem o nosso imaginário. Então, eu tenho algumas coisas aqui para falar com vocês ao longo da noite. Caso você ainda não compartilhou esta aula incrível com os seus coleguinhas, com o seu amigo, aproveita que hoje é feriado, todo mundo tem um amigo vacilão, ou um amigo talarico, ou uma amiga piriguete, que precisa ouvir os sábios ensinamentos do professor Melk, para que ela possa saber se portar melhor, para que ele possa saber se portar melhor nos seus relacionamentos. Então, tem muita gente aqui que é aluno da L. No final desta live, eu vou comunicar para vocês quais são os livros que nós vamos ler ao longo de todo esse semestre. E uma das coisas mais importantes é a gente saber que, para termos bons relacionamentos, a gente precisa saber se ordenar muito bem. Então, algum dos tópicos que a gente vai trabalhar aqui é sobre qual que é a sua linguagem do amor, qual que é o seu temperamento, como não usar desculpinhas em relação ao seu temperamento, porque muita gente fala assim, eu sou melancólico, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu sou diplomático, por isso eu não consigo fazer isso nem fazer aquilo. Nós vamos transformar também o nosso temperamento ou a nossa linguagem do amor e conhecer melhor as pessoas que convivem com a gente, conhecer melhor o esposo, a esposa, o namorado, o ficante, o crush, o conversante, para que a gente possa conseguir se relacionar bem com essas pessoas. A gente precisa conhecer todas as bases, todos os movimentos interiores dessas pessoas, e tudo isto será trabalhado com vocês na Escola de Literatura. Mas o que eu preparei de início aqui nesta aula para vocês é o seguinte: pensa em quantos movimentos interiores você tem, pensa em quantas coisas você faz no seu relacionamento ou quantas coisas você deseja por causa daquilo que está na sua imaginação. Todo mundo sabe, principalmente quem é meu aluno. Já comuniquei isso para vocês dezenas de vezes, mas aqueles que estão aqui que não são meus alunos vão saber agora como que aqui no Brasil, por exemplo, da década de 70 até mais ou menos ali começo dos anos 2000, você tem vários estudos. O estudo mais famoso foi o estudo feito por um economista americano, do Banco Interamericano, que ele pesquisou comportamentos familiares no Brasil. E 2 estudos que ele fez era sobre a taxa de fertilidade das brasileiras casadas, ou seja, o número de filhos que as pessoas tinham dentro das suas famílias,
e o índice de divórcio que estava acontecendo no Brasil. O que este pesquisador percebeu? Ele percebeu que onde havia o sinal da Globo, onde o sinal da Globo chegava, o número de divórcios aumentava e a taxa de fertilidade caía. Então as pessoas se divorciavam mais e tinham menos filhos. Por que isso acontecia? Porque novidades, novos aspectos da vida, novas ideias, novas possibilidades de imaginação estavam entrando dentro da cabeça dessas pessoas através destas novelas. Vai ficar gravada a aula até quando? Ótima pergunta. Então a aula vai ficar gravada provavelmente por umas 24 ou 48 horas. Eu ainda não decidi. Kathleen Raíssa. Ainda não me decidi, Kathleen, mas vai ficar salva aqui por umas 24 ou 48 horas. Mas vale a pena você assistir aqui agora para que você possa fazer perguntas e tirar as suas dúvidas e descobrir as novidades da Escola de Literatura número 9. Caso você tenha perguntas ou queira compartilhar coisas da sua vida pessoal, da sua vida amorosa com a gente, pode comentar aí no chat. Eu decido se eu respondo a você na hora em que você me fizer a pergunta ou se eu respondo depois. Então, a live vai ficar salva por umas 24 horas ou 48 horas e vai ficar disponível na plataforma para os alunos da Escola de Literatura número 9. Ok, então a gente tem essa evidência das famílias que foram desestabilizadas com a chegada do sinal da Globo. Esse pesquisador, inclusive, ele é Alberto Chong, o nome do pesquisador. Ele fez uma comparação com outros sinais, por exemplo, sinal da Record, sinal do SBT. Eles não causavam essas alterações familiares como o sinal da Globo. Então, onde a Globo chegava, o índice de fertilidade, que às vezes era entre 5 e 8, reduzia para abaixo de 2 ao longo de 3 décadas. Então, diversos comportamentos humanos, eles são modulados e remodulados por causa daquilo que existe na nossa imaginação. Se eu perguntar para vocês sobre que tipo ideal de homem ou de mulher você gostaria de se relacionar, ou quais são os aspectos que você gostaria que fosse diferente em relação ao seu namorado, namorada, esposo ou esposa, você vai ter que fazer um trabalho na sua imaginação. Você vai falar, eu gostaria de me namorar com um cara que fosse assim, 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 assado. Eu gostaria de namorar com uma menina que fosse assim, 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 assado. Eu gostaria que meu marido não fosse assim, mas fosse deste outro jeito. Eu gostaria que a minha esposa não fosse deste jeito, mas fosse deste outro jeito. Isso significa que alguma coisa entrou na nossa imaginação que fez com que a gente criasse esses desejos. Pensa, por exemplo, que a sua vozinha, ela tinha menos possibilidades de escolha, ela tinha menos coisas na imaginação dela para saber com quem ela ia casar do que você tem. Porque a vida da nossa avó e o mundo imaginativo da nossa avó era muito mais reduzido do que o nosso mundo imaginativo. Pensa, por exemplo, dá uma olhada nessas notícias para você ver uma transformação que tem acontecido no Brasil ao longo dos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, através dos doramas. Então a gente tem hoje um mundo de dorameiras e dorameiros também, que tem transformado a forma de ver o relacionamento por causa dos doramas. Não sei se vocês já viram o efeito do guarda-chuva amarelo, que a galera fica andando nas ruas de Seul, lá na Coreia, achando que vai aparecer um cara lindo, um cara gato, um fenômeno com o seu guarda-chuvinha amarelo e vai proteger a amada, proteger a diva da chuva cruel e terrível. O nome do pesquisador, Yasmin, é Alberto Chong. É Chong. E o nome do instituto foi o Banco Interamericano. Ele fez essas duas pesquisas, uma sobre taxa de fertilidade, outra sobre o número de divórcios. Uma aluna minha, a Flávia Rangel, ela traduziu esses 2 artigos, mas eu não sei se ela publicou em algum lugar na internet ou não. Ok? Então, a gente tem este mundo das dorameiras, como vocês estão vendo aí nessas reportagens, que a galera sai, viaja para a Coreia do Sul, eles já estão criando um novo padrão de modelo de relacionamento com base nos doramas. A galera quer que apareça um cara lindo de olhinho puxado com seu guarda-chuva amarelo, protegendo a dama durante a chuva cruel. A galera quer um tipo de comportamento que apareça ali
similar ao que acontece nos doramas. A galera quer imitar aquele tipo de comportamento. Eu não estou dizendo se isso é certo ou se isso é errado. Meu ponto central aqui é o seguinte: cada coisa que as pessoas assistem, cada coisa que elas colocam para dentro da cabeça delas, cada coisa que elas colocam de novo na imaginação, vai alterar a percepção dela sobre a realidade e vai fazer com que ela tenha novos desejos em relação à realidade. Ok? Não existe nada que você possa desejar que não tenha entrado primeiro na sua imaginação, principalmente através de obras de arte. Através de música, através de filme, através de série ou através de novelas. Então, tudo que você deseja veio de algum lugar. Não existe nenhum desejo dentro de você que não tenha vindo de algum lugar. Não existe nenhum desejo ou nenhum padrão de comportamento em relação aos seus relacionamentos que não tenha vindo de algum lugar. Tem uma cena muitíssimo interessante na série Beef Treta, que é com Glenn, do The Walking Dead. Eu esqueci o nome dele. Se alguém lembrar aí o nome do Glenn, ele será eternamente Glenn, para a infelicidade dele. Que ele são dois coreanos também na série, mas eles moram nos Estados Unidos. E eles são ali do começo da década de 80. São pessoas que têm entre 40 anos de idade, 30 e pouco a 40 anos de idade. E em um dos diálogos no final da série, eles falam o seguinte: cara, imagina como que eram as relações sexuais antes do advento da internet. E eles percebem o quê? A galera tem se tornado cada vez mais violenta nas relações sexuais. Por quê? Por causa da facilidade de consumo da pornografia. Como consumir pornografia se tornou muito fácil, e a pornografia, como é um vício, ela precisa acelerar a violência, acelerar a adrenalina, acelerar a dopamina, e por causa disso ela torna cada vez mais violenta. A galera ficou acostumada à violência, a galera ficou acostumada a algo que seja muito mais hardcore. A geração mais nova, principalmente, tem se acostumado a algo que seja mais hardcore, a algo que seja mais perverso mesmo. Perverso e pervertido. Então, isso acontece por causa daquilo que entra na nossa imaginação. Um outro exemplo disso, todo mundo lembra que todo mundo que tem 20, 30 anos, lembra aí quando a galera começou a adorar, idolatrar como é o nome daquele negócio? 50 Tons de Cinza. Aí veio algumas séries na Netflix, You, veio 365 Dias, todas abordando o mesmo tipo de temática, que é o cara lindo, o príncipe gato, sempre bilionário. O cara nunca é pedreiro, né? Nunca tem uma história 50 tons de cinza que o cara seja um pedreiro charmoso. Ou um professor charmoso. Nunca é. É sempre um bilionário. A gente nunca sabe o que, que o bilionário faz. O cara também sempre é meio violento. O cara sempre é meio agressivo. Porém, ele é incisivo, ele é determinado. E aí faz com que as pessoas, as meninas, sonhem com um cara do mesmo tipo. Não é nem menina, é mulher véia já. Fica aquelas mulher véia com um relacionamento que o relacionamento tá uma merda, o marido só quer saber de dormir, a pança está enorme, o marido dela não é bilionário, o marido dela é pedreiro, o marido dela não tem essa imposição que o personagem do livro tem. E aí ela fica sonhando, ai, como eu queria estar apaixonada por um homem como o Christian Grey. Esse é o nome do personagem, o Christian Grey de 50 Tons de Cinza. Já que meu marido, ele está sempre semi-broxa, todas as vezes que eu tento alguma coisa com ele, ele não tem essa capacidade de imposição que os outros personagens têm. E aí, por causa disso, fica aquelas mulheres amarguradas, com 40, 50, 60, 70 anos, querendo ter um tipo de vida, ter um tipo de experiência que elas provavelmente jamais vão ter. Okay? E a galera que tenta se envolver neste tipo de relacionamento acaba, eu imagino, criando muito mais problemas do que soluções para a própria vida.
Esses fenômenos que parecem não ter a ver com a nossa vida pessoal, parece não ter a ver com a nossa forma de viver, parece não ter a ver com aquilo que a gente deseja e o modo como a gente se relaciona, causa impacto profundo nos nossos relacionamentos. Eu coloquei nos stories hoje a forma de comportamento da Bela e a Fera, que é uma menina humilde, embora ela seja altiva, ela é firme, ela é determinada, ela é extremamente culta. A Bela é formada pelos livros, por isso que ela é tão maravilhosa. Comparando com a Elsa, eu vejo que todas as menininhas pequenas, um monte de criancinha, elas se comportam como a Elsa. E a Elsa é chata para um cacete. Por quê? Porque a Elsa é arrogante, a Elsa é estridente, a Elsa é prepotente. Ela não é altiva, ela é prepotente. E quem não conhece as menininhas de 11, 10, 8, 9 anos, cada vez mais novas, que são versões mirins de uma Anitta ou de uma Luísa Sonza. Por quê? Porque estes personagens se incorporam no comportamento delas. Vocês conhecem ou não conhecem crianças que já se comportam desse jeito? Crianças que já se comportam modulando um tipo de orgulho e prepotência que não são delas. Não é um tipo natural da pessoa. É uma coisa que veio de fora, é uma coisa que veio de outro lugar. E a gente precisa sondar de onde que essas coisas estão vindo. Essas coisas estão vindo da arte, essas coisas estão vindo da cultura. Enquanto isso, as meninas estão aprendendo a ser arrogantes e prepotentes com as personagens, as músicas, as cantoras e as princesas novas que elas veem por aí. E os meninos ficam vendo videozinho de Roblox, videozinho do Felipe Neto, videozinho do Natan por aí, videozinho do Naldinho, sei lá como é o nome do cara. E as meninas ficam arrogantes, prepotentes, os meninos ficam meio abestalhados. Menino pequeno, menino já é naturalmente mais bobo, mais abestalhado do que menina. Menina evolui mais rápido, menina amadurece mais rápido. Então, a arte, a cultura do nosso tempo, a arte e a cultura do nosso tempo tem feito com que as pessoas se percam cada vez mais, tem feito com que as pessoas se confundam cada vez mais. Minha irmã cantava aquela música do Frozen até fugir de casa. Nossa, Erika, eu sinto muito, eu espero que sua irmã esteja bem. Esses dias peguei minha filha de 4 anos agindo igual moça, notei que está imitando as amiguinhas. É isso. Mesmo quando a gente protege desse tipo de coisa, eles vão aprender em algum lugar. Eles vão aprender no contato, na convivência com outras pessoas. Por quê? Porque você não tem como fugir da cultura do seu tempo. Não tem como você tentar ser uma coisa que não tenha a ver com a cultura do seu tempo. E aí causa esse caos, causa este tipo de problema e dificuldade por causa dessa influência que a gente tem do nosso tempo, influência da nossa cultura. Isso não tem para onde fugir, você não vai esconder os seus filhos dentro de uma cabana, dentro de uma redoma, em que ela não tenha acesso e não tenha contato com nada dessas coisas. Eles não têm para onde fugir, mas a gente tem que proteger os nossos filhos e proteger a nossa própria imaginação, proteger o nosso imaginário, tentando introduzir novas referências. Então, aqui que entra o elemento da formação do imaginário, que é este elemento de você tentar proteger a sua imaginação, introduzindo coisas novas. Não vai dar para fugir da influência do nosso tempo. Quando você pensa, por exemplo, qual é o tipo de relacionamento que você gostaria de ter, mesmo que você já tenha um relacionamento, todo mundo é meio insatisfeito com o que tem. Qual é o tipo de relacionamento que você gostaria de ter? Qual é o tipo de família que você gostaria de ter? Este modelo que vocês têm de família e de comportamento, eles vêm na maioria dos casos, de dentro destas influências, às vezes da novela, às vezes da série, às vezes da música, mas veio de algum lugar. Hoje em dia você ainda tem uma influência a mais, que é a influência desta porcaria aqui, a influência das redes sociais. Então todo mundo quer imitar uma família ou um influencer
Mas a gente precisa de modelos mais sólidos, a gente precisa de modelos que sejam realmente embasados na realidade, que sejam embasados na realidade. Quantas vezes, por exemplo, eu vejo muitos esse tipo de problema aqui em vários relacionamentos. Eu atendo pessoas o dia inteiro nas minhas mentorias e eu vejo, por exemplo, que as pessoas estão muito fracas em tomar as próprias decisões e tomar as rédeas da própria vida. Então, elas são muito fracas, inclusive, em esse modelo de família que você tem veio de algum lugar, exatamente. Não existe nada que seja criado absolutamente do zero, Naila. Só que hoje em dia, como a gente consome muita coisa, a nossa imaginação é bombardeada por uma centena de coisas, como eu falei no começo da live, que os nossos avós não eram bombardeados por aquilo. Eles tinham um padrão de comportamento muito mais linear. Eles tinham um padrão de comportamento muito mais claro. E nós, hoje em dia, não temos este padrão de comportamento tão claro. Não temos o mesmo grau de normalidade e de estabilidade que as pessoas antigamente tinham. Por isso, elas se divorciavam menos, elas se frustravam menos, tomavam menos Rivotril, viviam menos deprimidas. Por quê? Porque a imaginação delas não era tão louca, não era tão desenfreada. A imaginação delas estava seguindo um padrão bem coerente e bem fácil de ser analisado e avaliado. Ok? Todos vocês que estão agora assistindo a live também, essas quase 1000 pessoas, faz aí o seu print, coloca no Instagram e avisa a galera que esta live está rolando e que ela deve ser compartilhada cada vez com mais gente. Então, por exemplo, há não muito tempo atrás, as pessoas tinham muito menos relacionamentos do que elas têm hoje. Nossa, mesma pessoa, pensei, a pessoa mais piriguete de uns 100, 200 anos atrás, ela tinha contato com menos pessoas do que a gente tem hoje. Ou possibilidades de contato com outras pessoas do que a gente tem hoje. Hoje, se eu quiser entrar no Tinder e, sei lá, ficar com 3 garotas numa mesma noite, isso é possível. É totalmente possível. Principalmente para o cara, talvez não seja tão fácil. Embora seja razoavelmente fácil e razoavelmente possível. Mas se a menina quiser ficar com 3, 4, 5 caras numa noite, apenas com um celular na mão, isso é totalmente possível. Isso não era possível há 40, 50 anos atrás. Então tem uma série de fenômenos que têm transformado a nossa imaginação. E essa transformação da nossa imaginação tem modificado os nossos relacionamentos. Vou dar um exemplo muito claro para todo mundo aqui. Tenta se lembrar de todo mundo que você já ficou. Você consegue se lembrar de todo mundo que você já ficou? E imagina que a pessoa nem é tão vagabunda assim, a pessoa é só uma pessoa normal da vida, vai pra baladinha de noite. Cara, mas é muito difícil você se lembrar de todo mundo que você já ficou. Não apenas porque a nossa vida é muito mais desenfreada do que ela era há algumas décadas atrás, como a nossa memória e imaginação, por causa do consumo dessas coisas, tem se tornado mais fraca, tem se tornado mais problemática. O Gui é um anjo. Não, tenho um aluno aqui que realmente é um anjo. Ele consegue se lembrar de todas as 400 meninas que ele já ficou. Eu percebo que tenho essa dificuldade de tomar minhas próprias decisões. Aí, a Edinha não consegue lembrar todo mundo que ela já ficou. Toda noite eu conto o número para não esquecer. O Eric está mentindo. Todas as duas do Gabriel. Saiu uma matéria. Ó, tem gente que consegue. Os artistas conseguem. Que impressionante. A artista não consegue pegar ninguém, pelo visto. Que são o Gui e a Dani. A Dani tem arte aí no nome, deve ser artista também. Então, a gente tem essa dificuldade por causa do período que nós estamos vivendo. Né? Este período que nós estamos vivendo. Ajuda o professor de vocês aí, tira um print, a gente está no pico aqui, 1000 e poucas pessoas na live, para você printar e marcar a gente lá no Instagram. Ok. Tá, tem uma galera aqui que ou ela é mesmo puritana e vai leve,
Ou eles estão tentando nos enganar, mas eles são poucos. Hum. Ah, tem gente que é bonitinha, ó. Só tive um homem na vida toda. Ok, vocês não são o padrão da realidade brasileira. Se eu perguntar isso para outras pessoas, elas não vão conseguir dizer com quantas pessoas. Olha, eu não sei quantas pessoas eu já fiquei na minha vida, não, mas eu tive uma adolescência bem cafajestinha até encontrar o amor da minha vida. Ok, tem gente que consegue, tem gente que não consegue, mas isso aqui é um bom exercício. Pensa também, por exemplo, quantas frustrações amorosas você tem e se essas frustrações existiriam se você não tivesse consumido os materiais que você consome. Pensa, por exemplo, em todas as frustrações amorosas da nossa querida Madame Bovary. Aí, ó, tem gente comentando que o meu passado me condena, não me lembro mesmo. Tem gente que foi cafajestinha também. Eu parei de conseguir contar em 2017. Dali pra frente foi só ladeira abaixo. Ok. Então, isso não era uma realidade para pessoas há, sei lá, 100, 200 anos atrás. Ou até menos. Menos do que isso. Você não conseguia contar quantas pessoas você teve. O padrão, normalmente, era você ter um, dois, três relacionamentos. E as pessoas que eram as mais vagabundinhas de todas tinham também menos relacionamentos, ou tinham menos possibilidades de relacionamentos do que a gente tem hoje. E os relacionamentos, eles eram mais estáveis e normais. O índice de divórcio, por exemplo, no Brasil, era muito menor. Não sei se vocês sabem, mas o índice de divórcio no Brasil, hoje, as pessoas se casam e mais da metade dos casamentos duram 2 anos. Mais da metade dos casamentos duram 2 anos. Então, casamento virou um namorico. Casamento virou simplesmente um namorico, que a galera casa e 2 anos depois, mais de 50% dos casamentos brasileiros acabam, se encerram. Por que que isto acontece hoje e não acontecia antes? Por causa disso, novos cenários e novas possibilidades entraram na imaginação das pessoas. Pensa, por exemplo, na nossa querida amiga Madame Bovary. Quem aí já leu Madame Bovary? Eu vou falar uma coisa sobre vocês aí que falam que só teve uma pessoa a vida inteira. Eu acho particularmente que vou fazer uma coisa meio polêmica aqui agora. Quando você só tem um amor a sua vida inteira, eu não tô dizendo que isso é bom nem que é ruim. Não é isso que eu tô falando. Tô falando assim, você tem menos imaginação. Por quê? Porque você viveu menos experiências. Que, claro, você pode ter dado sorte pra caramba e você encontrou a pessoa mais perfeita, o amor da sua vida e não precisa de mais ninguém, mas veja bem, se você tivesse tido outros relacionamentos, você teria aprendido através da experiência daquilo que você viveu para conseguir lidar com as dificuldades do relacionamento. Quando você só tem um relacionamento, você tem menos experiências, portanto, cada experiência ela é única e nova e você ainda não aprendeu a modular os padrões corretos de se comportar diante daquelas realidades, diante daquelas circunstâncias. E aí você precisa de quê? Você precisa recorrer à vida das outras pessoas, a outras pessoas que viveram coisas que você não viveu porque você só teve um relacionamento sua vida inteira. Então, eu percebo essa dificuldade em muitas mulheres que eu conheço, que elas têm o mesmo relacionamento desde, sei lá, 15, 14 anos de idade. Elas são casadas com aquela pessoa que elas começaram a namorar desde muito novinhas, mas elas não aprenderam a fazer algumas coisas que as outras pessoas que tiveram mais relacionamentos aprenderam. Elas aprenderam, por exemplo, a lidar melhor, as que tiveram mais relacionamentos, aprendem a lidar melhor com situações de abuso, aprendem a reconhecer melhor situações de abuso, os próprios movimentos interiores. Por quê? Porque você teve mais experiência. Quando você não tem, você vai precisar buscar na vida dos outros. Seja através da vida da ficção, do cinema, da obra de arte, da literatura, seja através de alguém que você conhece, que você possa falar, pô, tô vivendo isso, isso e isso. Isso que eu nunca vivi e que eu não vou viver com outra pessoa. E agora eu preciso de ajuda, eu preciso de referências. Então, a gente precisa suprir estas lacunas com referências. Todo mundo precisa disso. E aí eu estava falando da nossa amiga Madame Bovary, a Ana Karenina também, que o Júlio Borges aí está lendo. A Ana Karenina também
ela também foi moldada por baixa literatura. Por literatura ruim, aqueles romancezinhos água com açúcar. E aí você tem as mulheres casadas, isso aconteceu também com o fenômeno 50 tons de cinza. Agora, casada, querendo viver realidades de BDSM. E aí, ó, o Daniel entendendo errado o que eu falei, namorar muitas pessoas antes de casar. Não é isso que eu estou falando. Falando 3, 4, 5 relacionamentos já é referência suficiente para você saber como se comportar e reconhecer certos padrões de comportamento. Eu acho. Não depende muito de como que é o seu estilo de vida. Mas esses personagens que eu estava falando, a Ana Karenina ou a Madame Bovary, por causa daquilo que elas estavam consumindo, do mesmo jeito que as mulheres hoje, elas vão para a Coreia do Sul atrás das dorameiras, elas vão para... Elas iam atrás de relacionamentos extraconjugais, elas eram infiéis à sua vida de casada, à sua família, à sua filha, a seu esposo. Por quê? Porque elas começaram a se imaginar mais superiores do que elas na verdade eram. Este movimento de orgulho é um movimento muito comum hoje em dia também. E aí o orgulho causa duas coisas. Ou você se acha digna de um super relacionamento amoroso, um relacionamento amoroso perfeito, coisa que não existe na realidade. Ou você acha que você é melhor que todo mundo e que ninguém presta. Todo mundo que fala assim, mulher é tudo igual, homem é tudo igual. Isso é o quê? Isso é um movimento de orgulho. Você está fechado a conhecer as pessoas reais, porque você, na sua imaginação, construiu um arquétipo de homem, um arquétipo de mulher, e todas as pessoas concretas são encaixadas dentro deste arquétipo, dentro dessa caixinha em que você isola todo mundo ali. Como você isolou todo mundo ali, você fechou a possibilidade de conhecer pessoas reais. Fechou totalmente a possibilidade de conhecer pessoas reais. E esta influência, no caso das nossas personagens, veio de onde? Veio da má literatura. Veio da literatura ruim. Que fez com que essas personagens, Madame Bovary ou a Ana Karenina, se tornassem pessoas orgulhosas, se tornassem pessoas com movimentos completamente deturpados em relação aos relacionamentos, a forma de se relacionar com os outros. Elas achavam que elas mereciam o relacionamento mais maravilhoso do mundo. É como hoje em dia as moças, as mulheres que acham que elas merecem um personagem de 365 dias, de 50 tons de cinza. Cara, pode até existir um Christian Grey, mas ele iria se interessar por você? Ele iria querer alguma coisa com você? Ele iria ter o... Ele tem a perfeição, entre aspas, daquele personagem? Nenhum homem concreto e nenhuma mulher concreta são como aqueles personagens. Nos 50 Tons de Cinza, a personagem perde a virgindade e parece que ela está no paraíso. Cara, eu não conheço quase ninguém que teve uma super experiência maravilhosa e indolor de perda da virgindade. Né? Ela já tem um orgasmo no minuto imediato à perda da virgindade. Ela é um fenômeno único e raro. Raríssimo. Ó, vocês estão deturpando o que eu estou falando. Não é para achar um para casar. Eu estou falando, é para achar um para casar, minha filha. Inclusive, aqui na Escola de Literatura, há pessoas que se encontram para casar. Nós já formamos casais aqui na Escola de Literatura. Eu não estou falando isso, eu estou falando que quanto mais experiências você tem, quanto mais vidas você vive, mais fácil é você lidar com as situações concretas da vida, porque você cria mais referências. Não significa dizer que você precisa viver a coisa na sua pele. Você não precisa ser traído ou trair para saber como que é o adultério. Você pode conhecer este drama através do cinema, através da literatura. Você não precisa perder um filho para saber como que é a experiência de não ter uma criança sua, não ter uma criança mais que estava ali do seu lado e agora não está mais. Você pode aprender como que é essa dor através da literatura. Tem um livro que eu gosto muito e que eu acho que todos os pais deveriam ler,
que é o Pais e Filhos do Turgenev, porque é a história de um menino que vai para a universidade, na universidade ele conhece um coleguinha revolucionário, e este menino se torna a dor de cabeça dos pais. Na verdade, do pai, porque a mãe já faleceu. O pai fica desesperado e fala: meu filho está se perdendo. Eu achei que ele ia virar um homem de futuro, de sucesso, que ele ia aprender coisas na universidade. Ele começou a se relacionar com o tal de Bazarov, e Bazarov é um peste e tá confundindo a cabeça do meu filho. Então, eu poderia aprender a lidar com essa soberba da juventude e esta perda de referência da casa que acontece na juventude lendo Pais e Filhos, do Turgenev. Eu não preciso esperar chegar o momento. Eu posso aprender a lidar bem com adolescentes antes do meu filho virar adolescente, lidar bem, inclusive, com um adolescente em depressão, lendo O Apanhador no Campo de Centeio, sem precisar esperar que um adolescente com depressão apareça na minha frente. Antes do adolescente aparecer, antes da coisa acontecer na nossa vida, você pode se preparar formando bem o seu imaginário. Então, o que eu estou dizendo é, quanto mais referências você tem, mais fácil fica de lidar com os problemas da vida. Então, quem aprende com os próprios erros, teve alguns relacionamentos e aprendeu com os próprios erros, aprendeu a reconhecer os próprios movimentos. Por exemplo, o movimento de dedo podre. A pessoa tem que ter muita sensatez para saber entender seus movimentos de dedo podre. Quem tem dedo podre precisa usar cada relacionamento para tentar se entender. Falar, por que eu escolho sempre esse mesmo tipo de gente? Por que eu nunca mudo? E você pode aprender a lidar com gente, a lidar com o fato do dedo podre, lendo Madame Bovary, lendo Ana Karenina, lendo, deixa eu ver aqui outro livro, um movimento que não aparece na personagem, mas que ajuda a lidar com isso, O Despertar da Senhorita Prim, da Natália Samartin. Gente que vive relacionamentos abusivos pode aprender sobre isso lendo, por exemplo, o Bellamy do Guy de Maupassant. Bellamy, ele é um personagem extremamente cafajeste. Ele é um personagem, ele não é cafajeste, ele é cruel. Ele é muito cruel. E ele explora as pessoas. Então, quem vive um relacionamento abusivo aprenderia muito lendo o Bellamy, porque você conhece os movimentos de uma pessoa que é psicopata. Que ela é completamente psicopata. Alguém me perguntou aqui, o que você acha de Lolita? Eu tentei, só um parêntese aqui, né, na aula para responder essa pergunta. Eu tentei ler Lolita 9 vezes. Eu só consegui ler na 9ª vez. Por quê? Porque aquilo é terrível. É terrível. Mas como que eu vou aprender o que se passa na cabeça de um pedófilo se eu não leio um livro como Lolita? Eu só posso aprender assim. Eu só posso aprender. Eu não quero conhecer uma pessoa daquele jeito. Não quero nunca na minha vida conviver com uma pessoa daquele jeito. Mas eu entendi muitas coisas que acontecem com essas pessoas lendo o livro. É horrível, é insuportável de ler. É muito difícil de ler. Porque é um negócio cruel, assim, terrível demais. O cara tem uma relação com uma menina de 9 anos de idade. Embora não seja nada explícito, incomoda pra caramba. Então, eu só consegui ler Lolita na 9ª vez. Eu tentei ler de novo, mas não deu certo. Não deu certo mesmo. Melk, qual tradutor você indica do livro Pais e Filhos? O da 34. O da editora 34 é bom. Então, é muito difícil conseguir ler Lolita. Porque aí é outra coisa, né? A gente tem que ter... Isso aqui é outra coisa interessante da literatura. Ela pode nos preparar para identificar o mal, como eu falei ali do Bellamy. O Bellamy é o personagem que eu mais odeio na literatura. Ele é mal pra caramba. E a forma de maldade do Bellamy é explorar as mulheres. Ele quer ser rico, ele quer ser bem-sucedido, e ele faz isso explorando as mulheres. Ele é a pessoa que eu mais odeio na literatura. Ele é cruel pra caramba. Eu também não conheço ninguém que seja tão mal quanto o Bellamy. Mas eu consigo entender a cabeça de muita gente e os movimentos de muita gente que estão em relação de abuso porque eu conheço o Bellamy. Porque eu já li aquilo ali. Eu conseguiria ajudar uma pessoa
que tem ou problemas, que, sei lá, sofreu abuso, tanto no caso de um abuso de relacionamento quanto no caso de abuso infantil, porque eu tenho essas referências na minha vida. Então, eu sei que eu consigo resolver os meus problemas e por isso que eu estou aqui para ajudar vocês. Eu consigo resolver os meus problemas melhor do que muitos de vocês, porque eu tenho mais referências, eu tenho mais coisas na minha imaginação. E aí fica mais fácil de você saber lidar com todas as dificuldades que você tem na sua vida. Porque quando vem o problema, você fala, isso aqui é parecido com o que o personagem tal viveu. Eu passei para vocês lá no e-book, me respondam aí. Quem leu o nosso e-book, quem são as 10 pessoas que leram o nosso e-book? Eu sei que vocês nunca querem ler os e-books maravilhosos que nós preparamos. Quem leu e quem não leu, me respondam aí no chat. Quem não leu, quem não sabe do que eu estou falando, tem que entrar no grupo do WhatsApp, porque a gente disponibilizou o e-book lá no grupo do WhatsApp. Ok? Eu ainda não terminei de ler Amor nos Tempos do Cólera, Bruna, então não posso falar dele agora. Aí, ó, fazendo pesquisas de campo antes de escrever Crime e Castigo, Dostoiévski falou com um monte de condenados à morte. Dostoiévski foi uma pessoa que passou pela experiência de quase ser assassinado. E ele ficou 6 meses, eu acho, na Sibéria. E ele conheceu muitos assassinos, criminosos, traficantes. E essas pessoas que ele conheceu, as pessoas más que ele conheceu, serviram de inspiração para Crime e Castigo, para Memórias do Subsolo, para Os Homens Subterrâneos, para tudo aquilo. Então, tem um e-book sim, o e-book é só para quem entrou no grupo do WhatsApp. Se alguém do suporte estiver me ouvindo, coloca aí a mensagem no chat para a galera entrar no grupo do WhatsApp. Quem não entrou poder baixar o nosso e-book lá. Ok, o que eu coloquei lá no nosso e-book? No nosso e-book, você tem eu sugeri a leitura de três contos. Laços de Família, Os Laços de Família da Clarice Lispector, Noite de Almirante, do Machado de Assis. E o terceiro, se eu não me engano, foi Tio Wiggling in Connecticut, que é do Salinger. O que esses contos falam? Tio Wiggling in Connecticut, ele é um conto sobre duas amigas de faculdade que estão se encontrando e elas vão contando sobre a vida. Esse encontro se dá na casa da Heloise. Heloise é uma das personagens, é a personagem principal desse conto. Ela é casada, ela tem um filho. Jean, coloca aí o link, ou pede pro Pedro colocar o link do grupo do WhatsApp pra galera entrar aí. Ok? Então, eu não posso comentar todos os livros que vocês estão falando aqui, tá, galera? Porque se eu for falar sobre cada um dos livros que vocês estão comentando, tem mais de 1000 pessoas aqui, não dá para ficar falando de todos os livros que a galera tá falando no chat, mas em outros momentos eu posso comentar com vocês. Beleza. O conto do Tio Wiggling Connecticut é o quê? A menina, a Heloise, ela tá casada com um cara que ela conheceu. E sabe por que que ela decidiu casar com esse cara? Vocês nem imaginam o que levou a Heloise a casar com essa pessoa. Esse é um movimento que eu vejo que muitas pessoas também têm. Muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas da nossa bolha, da nossa galera, têm esse tipo de movimento. Que é se apaixonar por alguém. Tem gente falando assim, isso aconteceu já comigo. A menina veio falar comigo, ela falou assim, eu me relacionei com um cara que eu achei que ele era maravilhoso, porque ele te seguia, porque ele era fã da Formação do Imaginário e ele lia os livros que você indicava. Eu falei, minha filha, isso é suficiente para você achar que alguém é bom? Para achar que alguém vale alguma coisa? Aí, ó, o link tá aí fixado para você entrar no chat lá do grupo do WhatsApp do nosso Da Conquista ao Casamento. A Heloise, ela casou com um cara porque ele dizia que ele gostava de Jane Austen e ela era fã da Jane Austen. Vocês já conhecem gente que foi trouxa desse jeito?
De começar um relacionamento porque ela se encantou porque o cara lia alguma coisa ou assistia alguma coisa que ela também gostava. Depois, a Heloise percebe que o cara com quem ela casou nem gostava da Jane Austen. Ele não gostava de ler nada. Ele não tinha nada em comum com ela. Mas ela foi ludibriada, ela foi trapaceada por causa de uma perda de critério. Ela perdeu completamente o critério dela. Tem gente hoje em dia que começa relacionamento com base de quem segue quem no Instagram. Ah, eu achava que ele era uma boa pessoa porque ele segue você e segue todo mundo da nossa galera do Instagram. É o Tolstói, desculpa, gente. O terceiro conto é o do Tolstói. É isso mesmo. Onde está Deus, aí está o amor. Foi mal. O cara foi muito esperto, obviamente. E adolescentes são assim, se interessam por quem gosta da mesma banda. Tem meninas deslumbradas porque os homens fingem gostar da Lana Del Rey. É o cúmulo da carência, mas isto existe na realidade. Eu já vi isso acontecer. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. Menina começou a namorar ou que se encantou por um cara porque ele dizia gostar de determinada coisa. Ou porque ele seguia alguém no Instagram. E aí fica, não, como é que esse cara não é perfeito? Se ele gosta de ler as mesmas coisas que eu. Se ele é aluno da escola de literatura. Então, eu sei que os meus alunos são cavalheiros, são gentlemen, mas pode ter ali no meio, disfarçado, um lobo mau. Então, vocês fiquem espertas. Não é só porque é meu aluno que é bom, não é só porque leu tal livro que é bom. E aí, a Heloise do livro, ela é extremamente frustrada, amargurada. Ela vive maltratando as pessoas por causa dessa frustração da vida dela. Ela casou com alguém que ela não ama e por causa disso ela vive espancando todo mundo. Dá pra fazer um conto sobre esse negócio aí de você fingir que gosta da Lana Del Rey só pra pegar as menininhas. Que mais? Deixa eu ver aqui. Tem gente que finge ser cristão. Tem gente que finge ser cristão. Tem gente que vai na igreja, vai no culto só pra disfarçar e ficar com todas as menininhas, vai na missa do mesmo jeito. Eu sou bem ruim e sigo a formação. É esse tipo de gente que a gente gosta de ajudar, Suzane. Então, o outro conto, o Laços de Família, ele ele foi escolhido ali por causa. Então eu não coloquei o Tio Wiggly em Connecticut, eu achei que eu tinha colocado. Mas vale a pena vocês lerem. O outro conto, Laços de Família, eu acho que é um problema bem típico da galera aqui do Brasil. Vocês têm dificuldade de dizer eu te amo para as pessoas que vocês amam? Responda aí no chat também. A Duda chegando só 50 minutos atrasada, Duda. Tem ou não tem dificuldade de dizer eu te amo para as pessoas que vocês amam? Foi por um bom motivo. Tava na missa, tá perdoada, Dudinha. Se tava na missa, tá perdoada. Não tem o guia perfeito. Ó, o Gui é maravilhoso. Ele não teve muitas namoradinhas. Ele é um menino casto, puro. Ele é artista. Ele não tem dificuldade de dizer eu te amo. Se eu fosse as meninas, eu mandava uma mensagem aí. Tem como mandar mensagem no privado no YouTube? Eu sou completamente jumenta digital. Mas eu mandava um oi sumido pro Gui agora mesmo. Ok, tem gente que tem dificuldade. Tenho aqui, ó, Midnight Cat. Tenho dificuldade de dizer até para minha mãe. Eu nunca disse eu te amo. Meu Deus. Nunca disse eu te amo. Que situação bizarra. Tô triste por você, viu, garota? Nunca disse eu te amo. Então, Laços de Família, o conto da Clarice Lispector, ele vai demonstrando, tem gente que tá falando aqui que tem dificuldade em dizer eu te amo. Tem gente que tá vendendo o número do WhatsApp do Gui. Eu sinto falta de falar. Demonstrar com atitude não é a mesma coisa que você falar eu amo você para a pessoa que você ama, ok? Então, Laços de Família é um conto da Clarice Lispector
A filha tá levando a mãe que vai voltar para casa. A mãe veio visitar a família de outra cidade. Ela tá levando a mãe de volta, eu acho que é pro aeroporto ou pra estação rodoviária, eu não lembro. Pra mãe voltar para casa. E na hora da despedida fica aquela tensão, porque ninguém tem coragem de falar eu te amo. E vai se criando uma confusão na vida dessa mulher, de laços de família. Por quê? Porque ela tem essa dificuldade, ela tem essa incapacidade de dizer eu te amo. E aí vai gerando uma dificuldade na relação com a mãe. Essa dificuldade na relação com a mãe vai sendo transferida para o esposo. Essa dificuldade na relação com a mãe e com o esposo vai sendo transferida para o filho. Então toda a família fica fria, fica gelada, fica difícil por causa de um problema que aconteceu ali com a mãe, por causa de uma dificuldade de relação entre a mãe e a filha. E aí isso desnorteia completamente a vida dessa família. Essa mulher fica muito perturbada por causa dessa carência afetiva da filha. Quantas famílias a gente não conhece que são perturbadas por causa de carência afetiva de um filho ou de uma filha? A gente conhece muitas pessoas que sofrem todos os dias por causa disso. Na minha família falamos eu te amo apenas em aniversários. Então eu também amo a Clarice. A Clarice é muito genial. Tem um outro conto da Clarice chamado Perdoando Deus, que é um negócio genial. Tem um conto da Clarice que chama Felicidade Clandestina, eu acho. Que é uma menina que fica negando um livro para outra menina por puro sadismo. Por puríssimo sadismo. Então a gente vai aprendendo certas coisas lendo esses textos. Mais um aqui, só para eu parar de ficar falando desses contos. Me digam aí se vocês estão gostando de saber desses contos ou não. Que eu escolhi, que está ali no e-book. É o Noite de Almirante, que é o mais especial de todos, do Machado de Assis. Todo mundo já foi gado alguma vez na vida. Meninos, me falem aí se vocês foram ou não foram gados alguma vez na vida. Já foram atrás daquela rapariguinha que vocês não deveriam ter ido atrás. Já se humilharam, já compraram presentinhos pra menina que depois nem olhou mais na sua cara. Já pagou jantar, pegou Uber Black pra sair com a cocotinha e no final não teve nem um aperto de mão generoso, né? Teve tudo isso. E o que é o Noite de Almirante? É sobre um cara, o Deodato, que ele é um almirante, ele tá viajando no navio, vai pra Europa, depois ele volta pro Rio de Janeiro. Ele traz um presente pra menina que tinha dito que iria esperar por ele. Só que se passaram só 10 meses, a mulher já tá com outro, ela já saiu de casa, já tá morando com outro cara. Ela não tá mais ligada no Deodato. E aí ficam os dois naquela conversinha. Ela fica falando, Deodato, eu nem gostava tanto assim de você, já tô com outro e tal. Mas quando ela vê o presente que ele trouxe da Europa, aí ela fica, não, quer dizer, veja bem. E ela fica enrolando o cara. Depois o cara volta para o navio, todo mundo fala, e aí, sua noite foi maravilhosa, hein? Encontrou a sua amada. E ele finge que realmente foi uma noite maravilhosa, uma noite de sucesso. Só pra não dizer pros amigos que ele foi trouxa. Quem nunca fez isso também na vida, né? Não fingiu que teve um date maravilhoso. Aquele date ruim, aquele date péssimo, você fingiu que foi um date maravilhoso. Só pra sair por cima da carne seca, só pra sair melhor do que realmente foi. Então, Noite Almirante do Machado de Assis, ele é muito especial por isso. Todo mundo já foi gado, mesmo que você tenha sido na escola. Mesmo que tenha sido quando você era jovenzinho. Já fui gado de ir no encontro com quem tava conhecendo e ela chegou me apresentando o mais novo namorado. Meu Deus, que dor, que tristeza, Gabriel. Então, pensa, o Gabriel poderia ser menos gado, não ter passado por essa experiência se ele tivesse lido Machado de Assis. Se ele tivesse aprendido com o personagem de Noite de Almirante. Se ele tivesse aprendido com o personagem da Cartomante. As meninas também podem aprender muito com o Camilo da Cartomante. Por quê? Porque o Camilo é um cara sem atitude. Ele é um cara totalmente sem atitude. O Nick Carraway, do Grande Gatsby, também é um cara sem atitude.
O Camilo é ruim, o Camilo merece o que acontece com ele no conto. Mas o Nick nem é ruim, ele só é tolo mesmo, ele é fraco. E a fraqueza do Nick custa muito caro. A ganância da Daisy também custa muito caro. Custa a vida de uma pessoa. Na verdade, custa a vida de duas pessoas. Duas pessoas morrem no livro por causa da fraqueza do Nick e da ganância da Daisy, do orgulho da Daisy. Que é outra obra sensacional, genial. Então todas essas histórias, elas podem nos preparar para a realidade. Elas podem nos organizar, ordenar a nossa imaginação para que a gente consiga viver a realidade de uma forma mais plena. Fala de Noites Brancas, eu não entendi aquele livro. Eu tenho uma aula sobre Noites Brancas em algum lugar. Noites Brancas é basicamente sobre a friendzone. O cara se apaixona por uma menina, né, sim, meio desconhecida. É como A Uma Passante, do Charles Baudelaire, que é um poema do Baudelaire, que ele se apaixona por uma figura que ele vê na rua, né? A menina passa na rua, ele é tão emocionado que ele se apaixona sem nem saber nada sobre a menina, só por ela passar perto dele. Então, o Noites Brancas também é assim, são duas pessoas que não tinham relação nenhuma. Acontece a paixão, mas essa paixão acaba sendo friendzoneada, ok? Com certeza o Gabriel já superou essa pedrada aí. A Bárbara Barbosa falando que esse conto é um tapa na cara. Provavelmente ela tá falando do conto da Heloise. Ok? E amanhã eu falo do conto do Tolstói. Onde está Deus, aí está o amor, porque eu já falei de contos demais. O que eu quero que vocês entendam é impossível que as pessoas tenham bons relacionamentos, que elas criem bons desejos, que elas criem maturidade para as circunstâncias concretas se elas têm péssimas referências, se elas não têm boas referências. Elas sequer percebem os problemas das referências que elas estão recebendo. Quando você conversa com aquela sua amiga que só ouve música ruim e por causa daquelas músicas ruins ela tem um péssimo comportamento, ela nem te entende. Tô falando alguma mentira, ela nem entende do que você está falando. Parece que você veio de outro planeta, você está falando uma coisa que não tem nada a ver e ela só te acha chata. É ou não é assim? Você fala com aquela sua amiga que só ouve música de sofrimento, de orgulho, que acha que ninguém presta, que tudo é uma merda, que nenhum relacionamento vai ser bom, então as pessoas precisam se usar o tempo inteiro. E aí você tenta enfiar alguma coisa na cabeça desta desgraçada ou deste desgraçado. Eles te entendem? Eles não te entendem, eles não sabem do que você está falando, porque a imaginação deles não está preparada para te entender. A imaginação deles não tem a referência para entender do que você está falando. Então, para você conseguir convencer uma pessoa daquilo que você está tentando dizer para o bem dela, você primeiro precisa preparar o imaginário daquela pessoa. Para o seu filho entender o que é a vida adulta dos relacionamentos, você precisa primeiro preparar o imaginário dos seus filhos. Se você quiser que alguém entenda do que você está falando, você precisa preparar o imaginário dessa pessoa também. Perceba, por exemplo, quanto mais você lê e quanto mais maduro e inteligente você fica, mais afastado das pessoas você fica. Mais difícil é se relacionar, por quê? Porque as pessoas não entendem mais aquilo que está no seu campo de imaginação. Elas não entendem mais aquilo que está na sua vida, na sua experiência. Como elas não conseguem entender, parece que você está no mundo à parte. É por isso também que a escola de literatura é importante, é interessante. Por quê? Porque aqui você tem pessoas que pensam como você, que têm uma imaginação parecida com a sua, que ama as mesmas coisas que você. Então, agora, para vocês, 900 e poucas pessoas, a Andréia está ansiosíssima. Já falou quais serão os livros? Vou falar agora, Andréia. Quais serão os nossos livros para esta escola de literatura? Por exemplo, você tenta falar com o adolescente. Não adianta falar com o adolescente se você não preparou o imaginário dele. Ou conversar com gente velha. É impossível enfiar uma ideia na cabeça de uma pessoa velha. Por quê? Porque a imaginação dela já está toda formada.
Então, o idoso, ele é a pessoa mais difícil de ser convencida de tudo, porque você não vai conseguir enfiar quase nada na imaginação dele. Músicas sertanejas que só falam de chifre e vingança. Quem vive nisso daí não tem como ter bons relacionamentos. Então, estes são os nossos livros. Hoje em dia, essa música... Eu tenho percebido cada vez mais que tem sido difícil encontrar músicas que falam de amor sincero e amor verdadeiro. Música que falam de amor de uma forma pura e simples. Lá, músicas com um versinho como: pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu daria em sua boca. É uma coisa bonitinha. Não tem mais um negócio desse. Já estou com o cartão na mão. Isso aí, Andréa. Ok, estes são os nossos livros. Está ou não está aparecendo aí, Jean? O Jean está trabalhando para vos servir. Ok, foi meu melhor investimento. Ele é o melhor investimento da vida. E honestamente, é menos de R$ 100. Está menos de R$ 100 o semestre. R$ 97 o semestre inteiro. Estes são os nossos livros. Temperamentos transformados, para você parar de usar o seu temperamento como desculpa e para você parar também de não entender determinados movimentos das pessoas por causa do temperamento delas. Por exemplo, eu sou casado com uma melancólica, então eu sei que para minha esposa eu sou um tormento desgraçado na vida dela, porque eu sou um sanguíneo, completamente despirocado, mas ela aprendeu a lidar com a sanguinice do baiano, com a sanguinice despirocada deste que vos fala. Por quê? Porque ela entendeu que determinados movimentos interiores que eu tenho são frutos do meu temperamento. E eu entendo também, como uma pessoa madura, que eu preciso filtrar, barrar determinados impulsos do meu temperamento. Então eu tenho de me comportar de uma forma mais madura e cortar, bloquear certos instintos do meu temperamento. Tanto que tem gente que acha que eu sou fleumático. Por quê? Porque eu aprendi a controlar algumas porcarias desta loucura que é ser sanguíneo. Do mesmo modo, eu aprendi também a lidar e suportar com certas características da minha esposa, porque eu não vou querer que ela seja tão rápida quanto eu na resolução de algum problema nosso, porque ela é melancólica, cara. O melancólico não vai esquecer da noite pro dia. Eu esqueço em 3 minutos. Ela não vai esquecer da noite pro dia. Então, a gente vai aprendendo a lidar para conseguir controlar esses impulsos de temperamento. E aí, o primeiro livro da nossa série, da nossa escola de literatura, é Temperamentos Transformados. Como que nós podemos modificar certos padrões de comportamento que são típicos do nosso temperamento. Todo mundo aqui sabe o que é um temperamento, certo? Ou errado? Eu não vou explicar o que é temperamento agora, né? Mas são as inclinações naturais, as tendências naturais da sua personalidade, do seu caráter. Eu esqueço em 3 minutos, o outro eu esqueço em 3 anos. Ok, o segundo é as 5 linguagens do amor, para que você possa entender qual que é a sua linguagem do amor, qual que é a linguagem do amor da pessoa amada, para que vocês possam se relacionar bem. Eu vou pedir para o suporte mudar o link aí já para a galera se inscrever na nossa escola de literatura. Eis o vosso link. Galera, eu sou o meu próprio suporte aqui agora. Está aí o link, basta alguém fixar. Então, Thiago, Pedro, Jean, fixem aí na tela o link. Cliquei errado aqui, coloquei errado, nem é o link da compra, não. Coloquei o link do YouTube. Vou colocar o link da compra agora. Então, as 5 linguagens do amor é para isso, é para que você consiga entender qual que é a linguagem de amor da pessoa que você ama, para que você consiga viver melhor com essa pessoa. Quem quiser se inscrever, clica aí no link que está aparecendo. O Despertar da Senhorita Prim é um movimento que eu acho que muita gente aqui tem. Esse negócio de linguagem de amor não é frescura. Claro que nem temperamento nem linguagem de amor é tudo, é a integralidade da pessoa. Não, isso são aspectos da pessoa.
mas eles têm de ser levados a sério. Eu não coloquei algo como a Psicologia do Caráter do Rodolfo Helês, que eu acho que é uma obra que a gente precisa trabalhar de uma forma mais, assim, mais profunda, detalhadamente, por ela ser mais técnica, ok? Mas essas duas obras, elas são suficientes para que você entenda o funcionamento das pessoas que você ama. O Despertar da Senhorita Prim é um livro lindo, muito lindinho, bonitinho, que eu adoro, que mostra uma mulher que estava fechada à possibilidade de amar. Ela tinha muitas ideias idiotas na cabeça, mas ela encontra um homem viúvo, que é o homem na poltrona, que ele vai transformando, ele vai modificando o coração daquela menina. E ela vai se tornando mais aberta ao amor. Aberta à paixão e aberta ao amor. Porque a outra coisa que tem me deixado louco da vida é perceber o quanto que as pessoas estão fechadas ao amor. Fechadas à paixão. É um negócio muito louco. Tem gente que está tendo dificuldade de direcionar ao checkout. Deixa eu dar aqui uma olhadinha. O próximo livro é o Muito Barulho por Nada. Eu adoro este livro, que é sobre dois casais. Um casal que o cara é muito covarde. Tá realmente dando pau aqui. Deixa eu pedir para corrigir. Ok. São dois casais. Um casal que o cara é muito covarde, então ele pede para um amigo dar em cima da menina que ele é afim, no lugar dele. É o livro do Shakespeare. E outro casal que se ama, mas em vez de declarar o amor, eles vivem brigando, eles vivem se engalfinhando. Quem não conhece gente assim? Quem não conhece gente que, por amar demais, vive se engalfinhando? Vive brigando o tempo inteiro. Eu conheço muita gente, principalmente gente mais nova, que por não saber lidar com o amor, por não saber lidar com a paixão, faz tudo errado. Aí, ó, o link do checkout já está aí também. É só clicar no link do checkout e ir direto para a compra. Inscrevam-se agora na nossa Escola de Literatura número 9. Próximo livro, Os Noivos do Manzoni, que é um livro também excepcional. Mostra um casal obstinado no amor. Nada faz eles pararem. Tem vilões que não querem que eles se casem, tem dificuldades na família, tem uma epidemia atrapalhando o casamento deles, e ainda assim eles vão se direcionando para o casamento. Ainda assim eles não desistem do casamento. Tem valor especial para quem já é aluno, pai. Você tá pagando R$ 97, Gui. Você já era o príncipe dessa turma, tá pagando menos de R$ 1 por dia e você ainda quer um desconto especial, Gui. Pelo amor de Deus, tá mais barato do que tudo. Então, vai lá e se inscreve. É o valor de uma pizza. O que vocês pediram hoje no feriado no iFood foi mais caro, eu tenho certeza, do que 6 meses da Escola de Literatura, ok? R$ 97, Janaína, o semestre. E o último livro, Três para Casar, do Futon Shin. Então, você tem aí o autoconhecimento primeiro, você se conhecer e conhecer o outro, conhecer movimentos interiores da sua alma, da sua natureza, do seu caráter, da sua personalidade. Conhecer os movimentos interiores dos seus filhos, do seu amor, do amor da sua vida, seu esposo, sua esposa, do seu conversante, de alguém que você quer. Se preparar, caso você não tenha ninguém ainda, mas estar preparado para os movimentos que vierem daquela pessoa. Saber, por exemplo, como lidar com o seu namorado fleumático, caso o seu namorado seja fleumático. Como lidar com o seu namorado, sua namorada, sua ficante, que tenha como linguagem do amor presentes ou atos de serviço ou tempo de qualidade. Você saber identificar o que agrada mais àquela pessoa para que você possa ser uma companhia mais interessante e agradável. Então, sendo uma companhia mais interessante e agradável,
Isso já resolve muitas coisas dos nossos relacionamentos. Isso já faz com que a gente tenha menos problemas e dificuldades nos nossos relacionamentos. E que a gente tenha também mais tolerância com as dificuldades e os defeitos dos outros. Todos os nossos relacionamentos vão se tornar melhores através da Escola de Literatura número 9. Ok, esse valor é só hoje? Estão fazendo uma confusão do cacete com vocês aí agora, hein? Vou ter que brigar com a minha equipe inteira. Atualize a página, Janaína. O valor já está corrigido. Ok, o valor de R$ 97 não é só até hoje. A gente vai deixar o valor de 97 por 7 dias. 7 dias a partir de hoje, né? Então, daqui a 7 dias, na semana que vem, na quarta-feira que vem, ele vai para o valor normal, que é R$ 197. Então, você está tendo aí R$ 100 de desconto para comprar a EL ainda este mês. Gente, R$ 97. Vocês conseguem fazer R$ 97 vendendo brigadeiro na rua. Então, ninguém tem desculpas para não ser aluno da nossa escola de literatura. E o último livro é o 3 para Casar. Então, você tem aí autoconhecimento, você tem literatura que ajuda a identificar padrões de comportamentos nos relacionamentos, vai melhorar os relacionamentos de vocês. E, por fim, você tem os movimentos necessários para uma relação sólida, quer você seja casado ou não, que vai desde o autoconhecimento até a participação da providência nos seus relacionamentos. Ok? Até a participação da providência nos seus relacionamentos. Porque o livro, a Escola de Literatura número 9 começa com você conhecendo melhor você, a pessoa que você ama, passa por um conhecimento maior de certas dificuldades, problemas e dilemas que acontecem em muitos relacionamentos hoje, dificuldade de se comunicar, dificuldade de ser corajoso, de ser uma mulher altiva, de ser um homem firme, de ser um homem que transparece confiança, de transmitir segurança para as meninas, de transmitir afeto para a pessoa que você gosta. Passa por tudo isso e no fim você consegue identificar nas últimas obras a participação da própria providência, a participação de Deus nas relações amorosas. Então vai de você conhecer, tudo foi preparado assim no passo a passo, muito bem pensado, vai de você se conhecer e conhecer as outras pessoas, até você perceber a providência agindo na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Então tudo aqui foi muito bem pensado e muito bem planejado para que você entenda tudo sobre relacionamentos através desses livros e transforme a sua vida numa vida mais fácil de amar. Realmente, lendo esses livros, fazendo o acompanhamento que a gente faz, a sua vida vai ser mais fácil de amar, vai ser mais fácil do seu coração. Está aberto a um amor mais perfeito, está aberto a relações com menos dificuldades, com menos problemas do que várias relações que vocês veem por aí. Ok? Não sei se a galera aí do suporte já corrigiu todas as dificuldades, todos os problemas. Não sei se vocês têm alguma pergunta para me fazer. Quem tem as perguntas aí? Já aprendi muito com o Tinley, vai ser bom ter esse reforço com a Ellie, exatamente. Porque no Tinley a gente não leu nenhum livro, convenhamos, né? Eu sugeri algumas leituras para vocês, mas agora a gente vai ler algumas obras que vão reforçar a firmeza do coração, a clareza de coração que você aprendeu lá no Tinley. A gente vai se aprofundar em coisas que a gente aprendeu no Tinley. As pessoas que não são Tinley vão poder aprender coisas que quem estava no Tinley também aprendeu. Ok? E a gente lançou a Escola de Literatura agora, também tem um segredo a mais. A galera já está comprando aí por R$ 97. Já estão abertas as inscrições. Faça parte da Escola de Literatura. Apenas R$ 97. O mês não, é R$ 97. O semestre todo. 6 meses, 12 aulas por menos de R$ 100. Ok. Que tem pergunta aqui?
Como funciona a EL para quem nunca entrou antes? Você vai ter acesso. Toda EL tem um módulo especial, ok? Tem um módulo especial que trata de algum tema específico. Na EL passada, a gente falou sobre os problemas do uso de telas. Nesta EL, o módulo específico vai falar sobre relacionamento, evidentemente. Não me diga, Mel, que sério, exatamente. Então você tem um módulo específico que não é o módulo de análise de nenhuma das obras. Nesta EL, o módulo de abertura é um módulo que trata de relacionamentos. Vai te ajudar pra caramba. E só essas aulas, só essas masterclass, já custariam muito mais do que R$ 97. Só uma mentoria comigo, pra você resolver tanto problema que você tem na sua cabeça, custa infinitamente mais de R$ 97. Então custa mais de 10 vezes R$ 97. Então você tem este módulo. Depois você tem a análise de cada uma das obras. Você tem uma análise de contextualização, aprender mais sobre o autor, aprender mais sobre o tema, por que o autor escreveu aquela época, naquele período, o que estava acontecendo na vida dele, o que estava acontecendo no mundo na época em que ele escreveu aquela obra, e por que aquela obra tem uma importância histórica, por que aquela obra merece ser lida. Esta é a primeira aula, que acontece sempre no começo do mês. Aí vocês têm um tempo para aproveitar a leitura. E no final, a gente tem uma aula de análise. Todos os livros que eu escolhi, exceto Os Noivos. Os Noivos é uma obra grande, mas eu sempre escolho uma obra maior. Eles têm eles têm cerca de 200 páginas, alguns têm 100 e poucas páginas, então são livros fáceis de ler, você consegue ler rápido. Está ali entre 100 e poucas páginas a 300 páginas no máximo. E Os Noivos é uma obra que realmente tem 400 e poucas páginas, 500 páginas, mas que você lê super rápido. Você lê muito fácil, que é um livro super divertido, claro e bem escrito. Então, você tem esta aula de contextualização e esta aula de análise. A gente decidiu abrir a Escola de Literatura agora, no começo no final de novembro, antes de dezembro, que era quando normalmente a gente abria a Escola de Literatura. Por quê? Porque as pessoas estavam tendo muita dificuldade de acompanhar a leitura. Então agora você tem todo o mês de dezembro para fazer a sua leitura. E quando chegar em janeiro, a gente começa o acompanhamento das obras. Isso significa que você vai ficar dezembro inteiro sem fazer nada, só coçando o saco, coçando o umbigo, alisando a sua cabeça, achando que eu vou te dar moleza e que você não vai ouvir as minhas aulas, ouvir o meu conhecimento em nenhum instante da sua vida em dezembro, não. Em dezembro você tem o módulo especial, o módulo de relacionamentos, e eu vou fazer uma coisa super especial que eu nunca tinha feito antes. Eu vou transformar a Escola de Literatura no seu Netflix. Então, todas as semanas eu vou colocar um filme de domínio público, obviamente, um filme que não vai me colocar preso, para que vocês assistam. Então, são obras selecionadas por mim que vão estar lá dentro da plataforma com análise minha. E todas as obras, evidentemente, também vão falar sobre amor e relacionamento. Todas as obras vão formar o seu imaginário. 20 pessoas comprando, a Isa fará novamente o vídeo com a música do filme, agradecendo a todos nós pela batedeira. Exatamente. Já se passaram mais de 20 pessoas, eu imagino, sinto informar aos atrasados do Enem. Então, aproveitem porque você vai ter tudo isso por um preço de banana, sinceramente. Você vai ter filme, você vai ter análise, você vai ter contextualização, você vai ter a galera do grupo. A galera do grupo é uma das melhores partes, eu acho que é uma das melhores coisas da Escola de Literatura. É a galera do grupo, é todo mundo junto conversando. Não todo mundo junto conversando, que eu não coloco, sei lá, 1000 pessoas num grupo. Mas eu separo ali 2, 3, 4 grupos. Então tem uns 200 malucos em cada grupo que não param de falar, mas sempre saem amizades muito importantes, muito verdadeiras, que também ajuda pra caramba. Quem tem mais perguntas? As aulas ficam gravadas? Sim, as aulas ficam gravadas. Você vai ter acesso a estas aulas, Luiz, por toda a sua vida. Então, não deu para ler Os Noivos agora, porque é um livro muito grande, eu acabei de ter menino.
Já aconteceu isso com algumas alunas minhas. Estavam lá, super empolgadas com a escola de literatura, e de repente veio um bebezinho dentro da casa. O bebê dentro da casa desnorteia todo mundo. Obviamente, não dá para você ler um livro como Os Noivos com uma criança chorando, berrando de madrugada. Então, a menos que você seja minha esposa, quando o Teodoro chora e ela vai amamentar o Teodoro, ela pega alguma coisa para ler. Então, ela aproveita aquele momento para ler, mas nem todo mundo é assim. Então, você vai poder. Ah, não deu para ler agora, Melco. Sinto muito. Eu vou ter que assistir essa aula depois. Você pode assistir depois quando você quiser, quando você puder e precisar. E existem também os casos em que você assiste a aula, você está lá, mas lá, 10 anos se passaram. 10 anos se passaram e meu filho pegou o livro que eu li com o Melk lá em 2025. 2025 eu li um livro com o Melk que agora eu quero que meu filho leia. O Despertar da Senhorita Prim eu quero que a minha filha leia. Ela vai poder, daqui a 10 anos, ler o livro e assistir a minha aula, porque o acesso às aulas é vitalício. Então, quem comprou a Escola de Literatura de número 1 há 5 anos atrás, ainda tem acesso às aulas hoje. Ainda consegue assistir às aulas hoje. Melk, pode-se comprar as ELs passadas? Sim, mas aí você tem que entrar em contato com o suporte. Ok? Tem que entrar em contato com o suporte, que o suporte te envia o link das ELs que você quiser ou precisa. Porque pode ter gente assim, eu tenho as ELs 4, 6 e 8, mas eu quero comprar as outras. Aí o Pedro vai colocar as ELs que você precisa para você poder comprar essas ELs que você precisa. Eu quero comprar todas, também não é um problema, mas você precisa falar com o suporte para ele saber quais são as ELs que você quer comprar. Existe lugar onde eu posso consultar os livros das suas ELs passadas para escolher algumas delas para comprar também? Sim, no suporte também. O suporte tem todas as listas para que você possa comprar o livro que você quiser. Qual que é a sua pergunta, Midnight Cat? Faz aí sua pergunta de novo, que tem muito comentário aqui no chat, então sua pergunta já sumiu. Aqui em casa o rodízio de pizza custa R$ 99. Está mais barato que um rodízio em casal. Tá mais barato que todos os lanches que vocês pedem no iFood. Então, vão ficar menos gordinhos e mais inteligentes. Faz a pergunta de novo aí, Midnight. Sua pergunta já sumiu aqui. Edgar Allan Poe ensina alguma coisa que preste? Sim, o Edgar Allan Poe, ele tem... Primeiro, o Edgar Allan Poe, ele é um personagem da literatura que ele teve muito impacto sobre o Freud. Então, ele tem muito impacto sobre a psicanálise e pouca gente sabe sobre isso. Ele teve algum impacto também sobre o marxismo. Então, o Poe, ele teve uma influência na cabeça dos marxistas e uma influência na cabeça dos psicanalistas. E, de certa forma, ele moldou a visão de muitos princípios que estão na psicanálise do marxismo, mas pouca gente faz essa correlação. Pouca gente aborda a relação entre a literatura do Poe e o mundo moderno, o marxismo e a psicanálise. E ele ensina você a lidar com o medo. Porque o medo do Poe não é aquele medo. Eu odeio filme de susto. É um filme de susto que aparece uma coisa... Não, eu gosto de filme de terror psicológico. Sabe aquele filme que te deixa angustiado do começo ao fim? Eu assisti esses dias Bebê Rena. Quem assistiu aí Bebê Rena? Meu Deus, aquilo é angustiante para um cacete. Eu nunca mais tinha assistido algo tão angustiante quanto Bebê Rena. Angustiante demais, demais, demais. Me deixou muito perturbado. Especialmente a parte ali do abuso. A parte do abuso foi... Cara, eu tive dificuldade de dormir. Então, o Poe, ele constrói muitos cenários com esse terror psicológico. E é importante você conhecer o terror psicológico. Mesmo não tendo dinheiro, dá para ser inteligente, comprar livros em sebos, alugar em bibliotecas públicas, esse tipo de coisa. Entendo a sua frustração, mas faz o que está na mão. Exatamente, Lara. Gostei do seu comentário, Lara. Tem outra coisa também que a galera sempre faz nos grupos da L, eu finjo que eu não vejo,
Que é todo mundo compartilha os PDFs lá no grupo. Então, não tinha um dinheiro para comprar todos os livros. Não tem problema, minha filha. Alguém vai dar um jeito de fazer o livro chegar na sua mão. O suporte está aberto aí, galera. É só mandar mensagem pro suporte. Tem mais perguntas? O livro maior este semestre vai estar em dezembro, exatamente. Neste semestre agora, 2024.2. Mas o de 2025.1, ele tem cento e poucas páginas, ele é pequeníssimo. E eu escolhi exatamente para isso. Ninguém vai ter desculpa para dizer que não conseguiu ler o livro. Também, se você não conseguiu ler o livro, não é um problema, você faz no seu tempo. Qual tradutor você indica do livro Pais e Filhos? Eu indico o da editora 34, que se eu não me engano é o Boris Schneider. Eu digo mais para vocês, se vocês não conseguirem ler o livro, vocês ainda vão sair ganhando nas minhas aulas. Mesmo que você não leia o livro, você sai ganhando na aula. Pode apostar, pode ter certeza disso. Então vale a pena em todos os pontos possíveis. Vale a pena de todos os jeitos possíveis você se inscrever na L. Você vai ter acesso a filmes que são bons, que já foram pré-selecionados por mim. Você vai ter contextualização de obra, vai ter aquela análise pelo resto da sua vida, para todo sempre, amém. Então, de todo jeito você sai ganhando, mesmo que você não tenha conseguido ler o livro agora, neste presente momento. É sério que rola PDFs no grupo? Eu finjo que eu não vejo para a Polícia Federal não bater na minha casa. Faz parte do jogo. A maioria dos autores que eu conheço, eles não se importam, tá, gente? O Diogo mesmo ficou feliz que vocês estavam compartilhando o PDF do livro dele. Eu não li quase nenhum livro da L5, só vi as aulas e foi o suficiente. Coloca aí o link do suporte, alguém. O suporte atender a galera que quer comprar outras ELs. Deixa eu pegar aqui para você o link do suporte. E nós temos um encontro marcado amanhã. Eu sei que amanhã não é mais feriado, nem todo mundo vai estar livre neste horário, mas nós temos um encontro marcado amanhã aqui no mesmo horário, às 8 horas. Vocês vão receber o link no grupo. Quem não participou do grupo ainda, clica aí para participar do grupo, porque lá tem o e-book que a gente preparou com muito carinho para vocês e vale a pena ler tudo que a gente preparou para vocês. Vale a pena ler os livros, os contos que eu indiquei ali, para que vocês possam se aprimorar mais, crescer mais, através desses contos, que ajudam pra caramba. Tudo que eu escolhi aqui vai fazer de vocês pessoas menos trouxas e menos sofridas. Eu tenho certeza disso. Tenho a mais absoluta certeza disso. Ok? Ok, galera? Acabei de chegar e já acabou. Pô, Lucas, você chegou 1h30 atrasado e você quer que eu esteja começando a dar aula? E boas gargalhadas temos sempre. Tem aula que você assiste sem dar nada pelo livro, mas o mel que convence é a ler, isso é verdade. E sempre é bom ter todos os livros em casa, né, galera? Mesmo que você não leia. Ter livros é bom de qualquer jeito. O link do grupo está em algum lugar aqui no chat, vou ter que pegar aqui de novo. Já jogou aí? Ok, o link para a compra está aqui em cima. Esse é o link para compra, Jean. Coloca o link do grupo.
Do grupo do WhatsApp. E aí eu vou colocar o link do suporte também lá no grupo do WhatsApp. Aí, o link do grupo já está aí. 2026 tem que ter um evento especial para comemorar os 10 anos de EL. Lá em 2025, quando fechar 2025, a gente já tem 10 ELs. E aí tem isso, tem combo e promoção dos livros da EL na Escola de Literatura. Então, boa noite, até amanhã. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, rezem sempre. E amanhã voltamos na mesma hora e no mesmo canal. O link será disponibilizado no Instagram, no grupo do WhatsApp. Tirem aquele print maroto e convidem os vossos amigos e amores. Até amanhã, na mesma hora, no mesmo lugar. Fui!